Salve, salve, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Leandro falando aqui, Colégio Dominique Batuba. Espero que estejam todos bem. Dando sequência ao assunto radiciação, né, que nós começamos na aula passada, nós começamos com um tipo específico de radiciação, que é a raiz quadrada, né? Lembrando, o que é radiciação, né? Radiciação é a operação inversa à potenciação, né? Então, conforme nós vimos na aula passada, se eu tenho um número elevado ao quadrado, por exemplo, 7 ao quadrado. Boa. 7 ao quadrado, né? Que é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49, né? Então, essa operação nós chamamos de potenciação, né? Multiplicação de fatores iguais, né? Por que fatores iguais? Porque 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, né? Dois fatores iguais, né? 7 unidades cada uma. Lembrando que fator é cada número envolvido em uma multiplicação, tá? Agora, a radiciação, como é que ela funciona, né? Se eu tenho o número quadrado perfeito, né? Então, para quem não lembra o que é o número quadrado perfeito, é o resultado de uma potenciação de expoente 2, né? Então, conforme nós vimos, né? 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4, 3 vezes 3 é igual a 9, né? Até chegar ao 7 vezes 7, que é igual a 49, né? Então, todos os resultados de multiplicações com dois fatores iguais, né? Que é um número elevado ao quadrado, né? Nós falamos que é o número quadrado perfeito. Então, 49 ele é um número quadrado perfeito, né? Então, se eu tenho a raiz quadrada de um número quadrado perfeito, né? Raiz de 49, por exemplo, nós sabemos que 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado, né? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é igual ao próprio número, 7. Tá? A gente não pode esquecer, né, que o expoente de um número, quando ele passa para a operação inversa, ele se torna o índice, conforme nós vimos na aula passada, né? O índice, ele é um número que ele fica aqui nessa parte aqui do radical, né, que é esse sinal que parece um V, né? Só que aqui não tem nada. Então, se não tem nada, indica que o número que está aqui é índice número, o índice vale 2, tá? Agora hoje nós vamos ver uma situação de radiciação aonde o índice, né, do radical, né, vale 3, tá? Quando nós fazemos uma radiciação com o índice 3, índice é o número que está aqui, né, do radical, né, que é o nome desse símbolo. Quando o índice vale 3, nós falamos que vamos tentar obter a raiz cúbica. Beleza? Só para relembrar, gente, da mesma forma que eu fiz quando eu expliquei raiz quadrada, beleza? No caso da raiz quadrada, primeiro eu cheguei falando sobre os números quadrados perfeitos, para relembrar, né? O que são números quadrados perfeitos mesmo, gente? É o resultado de uma multiplicação com dois fatores iguais. Como assim? 1 vezes 1. Dois fatores iguais, valendo 1 cada um. Se minha caneta funcionar, seria bom, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Que é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. É igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Esses resultados, tá, de uma multiplicação com dois fatores iguais, ou seja, um número elevado ao quadrado, né, esse resultado, o 1, o 4, o 9, 4 vezes 4, 16, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado, é igual a 16, e assim por diante. O resultado de uma multiplicação de dois fatores iguais são chamados, né, de números quadrados perfeitos. Tá? E todo número quadrado perfeito, ele tem uma raiz quadrada exata. Né? Então, por exemplo, se 8 vezes 8 é igual a 64, ou seja, 8 ao quadrado, né? É igual a 64.
Raiz de 64 tem resultado. Vale 8. Ok? Agora, seguindo a mesma ideia, tá? Seguindo exatamente a mesma ideia, tá? Para multiplicação com 3 fatores iguais. Né? Então, já até coloquei aí, tem uma listagem aí, tá? Do 1 até o 10, né? Que é o valor desses fatores. Então, eu comecei pelo... Eu poderia começar pelo 0 ao cubo também, né? Que 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0. E 0 vezes qualquer número dá 0, tá? Então, eu acabei esquecendo, tá, gente? Mas eu poderia colocar também, né? Então, continuando aqui. 1 ao cubo é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 3 ao cubo. 3 fatores iguais valendo 3 cada um. 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. E assim por diante até chegar no 10 ao cubo. Tá? Lógico que tem 11 ao cubo, 12 ao cubo, 13 ao cubo e assim. A base pode ser qualquer número, tá? E os números são infinitos. Beleza? Então aqui eu fui do 1 ao cubo até 10 ao cubo. Né? Então 1 ao cubo é igual a 1, 2 ao cubo é igual a 8, 3 ao cubo é igual a 27, 4 ao cubo é igual a 64. Então, quando eu tenho um resultado de uma multiplicação com 3 fatores iguais, ou seja, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, ou então, explicando melhor, o resultado de uma potenciação, que aqui eu tenho potenciação, né? 1 é a base, o 3 é o expoente. Quando eu tenho o resultado de uma potenciação onde o expoente vale 3, né? 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo, assim por diante, esses resultados, o 1, o 8, o 27, 64, todos esses números aqui, enumerados, tá? Que eu coloquei até o 10 ao cubo, são chamados de números cúbicos perfeitos. Tá? Números cúbicos perfeitos. Tá? Então aqui são resultados de uma potenciação de um número elevado ao cubo. Tá? Agora eu falei no começo da aula que a operação inversa da potenciação é radiciação. Né? É radiciação. Radiciação, ele tem que ter o símbolo de radical, né? Que é esse daqui, né? O expoente, que é o 3, ele vira índice da raiz, né? É o número que fica nessa parte aqui da raiz, é chamado de índice, tá? O resultado da potenciação, que está em vermelho, que é a raiz cúbica de 1, ele vira o número que está dentro da raiz, que é chamado de radicando, né? Então, a raiz cúbica de 1, que é assim que se lê, tá? Raiz cúbica de 1 é igual, porque lembra que eu falei para vocês que a radiciação, ele quer saber quem é a base, né? Quem que é a base elevada ao cubo. Aqui, no caso, a base. A raiz cúbica de 1, que é o fator repetido 3 vezes, para dar 1 tem que ser o próprio número 1. Então, a raiz cúbica de 1 é o número 1. Da mesma forma que raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8, a gente não pode dizer que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Tá? Então, a raiz cúbica de 2 ao cubo é o próprio 2. Tá? A raiz cúbica de 27 é 3, né? Que o resultado tem que ser a base, né? O resultado tem que ser a base. A raiz cúbica de 64 é 4. E assim por diante, né? Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. E assim por diante até chegar a raiz cúbica de 1000, né? Vou escrever aqui os outros números. Raiz cúbica de 343 é 7. Raiz cúbica de 512 é 8.
Raiz cúbica de 729 vale 9. E a raiz cúbica de 1000, ela vale 10. Tá? É a base. Né? Agora você vai perguntar para mim, pô, professor, mas eu tenho que decorar? E se eu não lembrar, o que acontece? Né? Você pode fazer o seguinte, gente. Vocês podem fazer o seguinte. Existe uma maneira na qual, né, que não há necessidade de decorar. Vou pegar um exemplo aqui. 729. Eu quero saber. Eu vou pegar a raiz cúbica de 729. Tá? Raiz cúbica de 729. Pô, professor, não lembro quanto dá, esqueci. Né? Você vai pegar o radicando. E você vai fatorar o número que está dentro da raiz. Então, você vai transformar o 729, eu vou fatorar esse número, tá? E normalmente a gente começa fatorando por números primos, né? Aí tem que lembrar, né, da decomposição em fatores primos, né? 729, ele é par? Não. Então, não dá para dividir por 2. Dividir por 3. 7 mais 2, ó, critério de divisibilidade por 3, né? Somos algarismos. 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 dá 18. 18 nós sabemos que ele é múltiplo de 3. Então, consequentemente, 729 dá para dividir por 3. Então, por 3. 729 dividido por 3 vai dar 100. Fazer a conta aqui rápido. 729 por 3, né? 7 dividido por 3 dá 2. Sobra 1. 12 dá 4, sobra 0. 9 dividido por 3 dá 3 e sobra 0. Então dá 243. Perfeito? 243 é par? Não, não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por quanto? Por 3. 243 dividido por 3 vai dar 81. 81 dá para dividir por 2? Não, mas dá por 3. Né? Porque 8 mais 1 dá 9. Né? Então 81 é divisível por 3. Dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 é um número primo, né? Isso pode ser divisível por 1 e por 3. Dá 1. Né? Então 729, tá? É a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que seria, né? 3 a sexta. Tá? Uma das representações. Só que tem uma outra representação que eu posso, da forma de potência, que eu posso, ó, o que acontece, ó? Ó, tenho 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 3 dá 9. Então 729, galera, é a mesma coisa que 9 ao cubo. Acabei de provar aqui, né? Acabei de falar aqui, ó. Né? E raiz cúbica de um número elevado ao cubo é o próprio número. É 9. Beleza? Por enquanto, gente, acredite em mim que é isso. Depois, quando vocês estiverem no oitavo, nono ano, vocês vão a explicação técnica por que uma raiz cúbica de um número elevado ao cubo é igual ao próprio número, tá? O professor vai chegar e vai explicar calmamente por que isso acontece. Por enquanto, acredite que é, tá bom? Então, quando você não consegue decorar a raiz cúbica de um número, você pode fatorar, né? E aqui eu juntei, ó, de maneira que eu transformei um número que estava elevado à sexta, eu transformei um número elevado ao cubo, tá? Eu tiro a raiz cúbica dele. Tranquilo? Então você pode fatorar. Por enquanto, pelo que eu vi aqui na apostila, tá? Você vai ver até a raiz cúbica de 1000, que vale 10. Tá? Daí para frente, 11 ao cubo, 12 ao cubo, né? A raiz cúbica de 11 ao cubo, tal, como calcular, isso aí será visto mais para frente. Beleza? Então é isso aí, gente. Não é uma aula muito comprida, tá? A ideia da raiz cúbica é a mesma da raiz quadrada. A diferença apenas é que
o índice, né, que é esse número aqui que vai no radical aqui, ó, que eu tô circulando aqui, né, vale 3. Tá bom? Então, de acordo com os conhecimentos que nós já vimos de raiz cúbica e raiz quadrada, eu vou solicitar para que vocês façam esses exercícios, tá? Não são muitos exercícios, exercícios do 1 ao 4, da seção de atividades, páginas 17 e 18, do volume 2, ou seja, da apostila azul. Beleza? Então, agora que nós já vimos as 4 operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, mais essas duas que nós acabamos de ver, potenciação e radiciação, né? O próximo passo nosso é resolver expressões numéricas onde aparecem potenciações e radiciações, que tem uma ordem para resolver, né? Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza, amiguinhos? Então, um abraço a todos. Se cuidem, né? A gente se encontra na aula relativa ao assunto raiz cúbica. Beleza? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Bye!